Muito bem, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aí também. É um grande prazer poder estar falando com vocês. E a gente vai falar hoje sobre as doenças Então, psicossomáticas. A gente só ver vai se meu microfone tá ligado. colocar aqui, ó, compartilhar com vocês. Muito bem. Estão todos vendo aí a tela compartilhada? Sim, Vamos lá, olha, doenças Sim, emocionais. estamos. A psicossomática das dores. Vamos entender um pouco sobre isso. Galera chegando, muito bom. Então, é muito importante, né, nós entendermos que as doenças psicossomáticas, né, o foco tem que ser no doente e não a doença. Então, é importante entender para a gente poder compreender. Uma vez que eu compreendi, eu não julgo, né? Eu estou isento de julgamentos. Então, muitas pessoas que são muito racionais, elas não conseguem entender muito bem o que a gente vai falar aqui, porque tem muita simbologia, né? É mais para a gente saber onde é que a gente vai trabalhar aquela pessoa, saber as raízes, né? Eu não vou pegar isso aqui e falar assim, ah, você, né? Você tem Alzheimer, significa isso, né? A gente sempre fala, né? Eu, como terapeuta, espero a pessoa vir até o consultório, querer se cuidar, querer saber o que que é aquilo, o que que significa, né? Então, não é para a gente ficar assim, falando da pessoa, né? Mas é mais para a gente tomar um conhecimento, às vezes, para a gente saber um pouco da gente, né? E se alguém quiser procurar, a gente trabalha muito a parte comportamental, né? E a gente tem tido grandes resultados em eliminar, por exemplo, rinite, sinusite, alergias, simplesmente por tratar algo emocional de uma pessoa, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. O que que é a dinâmica do alcoolismo, tá? O alcoolismo é uma dinâmica de dependente e codependente, tá? O que que é o dependente e codependente? Aliás, quem quiser anotar o nome de um livro, chama-se Codependência Nunca Mais. Recomendo para todos a leitura desse livro, ok? Então, o codependente é aquele que cuida do dependente, né? Então, o dependente depende aqui do codependente e o codependente sente, então, autoridade, né? Ela se sente útil, uma pessoa que se sente útil, né? E sente o poder, né? Então, ele gosta de ter dependência, então acaba ficando nesta dinâmica da codependência, só que não ajuda ninguém, né? Então, remete à primeira fase da evolução do ser humano, que é um bebê que depende de alguém. E o álcool vem em substituição do leite materno. Então, se teve um vazio naquele período de simbiose com a mãe, né, nesse período, a pessoa coloca, então, um substituto do leite, porque já é adulto, né, não vai tomar mais leite materno, né? Então, vai na busca desse preenchimento de um vazio infantil do bebê através do álcool. Então, é uma forma de fuga, né? Também. Quem foge é quem? Quem foge é a criança, né? O adulto não, o adulto resolve. Então, tem essa questão emocional com o álcool, né? Então, uma vez que você resgata o adulto em cada ser, né? A gente consegue resolver também a questão com o álcool, tá? Alopécia, perda dos pelos e cabelos, né? Cabelo e pelos representa muito a liberdade, a identidade, né? Pode ter a ver com perdas, né? A perda da identidade, a perda de poder, né? Sansão que o diga, né? Sansão quando perdeu o cabelo, perdeu o poder, né? Então, cabelo, unha tem muito a ver com poder, né? Com você saber da sua real capacidade, né? Às vezes, quando uma pessoa sente que antes ela tinha muita energia, a energia diminuiu, parece que ela está perdendo, né? Às vezes pela questão da idade, né? Aí ela sente esse poder diminuir e isso vem afetando muito a parte comportamental e então vem aí a alopécia, né? Então, pode também ter a ver com... É só vocês... Eu estava vendo Vou assistir lá. Já dei de comer o peixinho, tá? Oi? Eu estava vendo uma Tá. reportagem Tu vai assistir filme? do Ike Batista.
Aí fica baixinho, tá? Que eu vou assistir a palestra aqui. Quando o Ike Batista ele fez uma reportagem para o Roberto Cabrini, depois que ele perdeu, se não me engano, 36 bilhões na Operação Lava Jato lá, ele estava careca. Depois ele recuperou o cabelo, né? Então, a pessoa perde poder, né? Quando tem essa parte, né? E também pode ter uma relação com culpa, com julgamento, culpa e punição. É a punição, como se fosse cortar os cabelos, né? Para aprisionar, né? Tanto é que na prisão eles cortam o cabelo. Então, aí uma correlação. O que que é o Alzheimer, né? Ou a demência, né? A mente não funciona direito. Eu não consigo lembrar das coisas atuais e fico com as memórias do passado. Então, são pessoas aprisionadas em dinâmicas familiares. Exemplo, a minha vida é a minha família, não faz conexões com o mundo lá fora, não tem objetivos lá fora, a tendência é se fechar, voltar para o passado, há um bloqueio para seguir em frente. Também tem relação com coisas na vida que eu prefiro esquecer, tá? É a lei da sobrevivência. A primeira lei da mente é a sobrevivência. Então, eu tive uma infância amarga, eu tive uma situação muito difícil na minha vida, que eu prefiro esquecer, então vem um apagão, porque a mente generaliza, eu esqueço de tudo. Aí vem, então, Alzheimer, tá? Então, e esse lance de ir em frente, seguir em frente, pode também ter a ver a relação com o pai, tá? Que o pai, o paterno é isso, é ir para fora, para o mundo, para trabalho, para ser o provedor. Então, também tem uma correlação. Por favor, gente, digita aí se isso está fazendo sentido para você. Digita aí, está fazendo sentido ou não está fazendo sentido, ok? Vamos falar aqui, ó, o que que é a ansiedade, né? A ansiedade é a pessoa que ela não está no presente, né? São pessoas aceleradas, né? Ela querendo sair do presente, ela está escapando para o futuro, porque o presente está muito dolorido, né? Então, eu vou para o futuro, né? Porque aqui no presente tem muitos conflitos. Então, eu estou pensando no amanhã, estou bem acelerado nessa parte. Vou para um lugar que não é aqui, mas na verdade eu estou aqui. Então, tem essa questão de eu não estar em lugar nenhum, não estou fazendo absolutamente nada. A consequência vem, às vezes, a insônia, né? A agitação, eu estou muito acelerado, eu estou lá no futuro, eu não consigo estar no agora, né? O filósofo chinês Confúcio, ele dizia, as pessoas, por conta das suas ansiedades quanto ao futuro, não vivem o presente, assim não vivem nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, é uma fuga de desconfortos. Eu sinto um desconforto no tempo do agora, né? E aí eu vou para a ansiedade, né? A ansiedade tem uma polaridade, tá? Com a depressão. A gente vai falar sobre a depressão também, que é estar no passado, coisas que eu fui, coisas que eu fiz. A ansiedade é pro futuro, ok? Se fizer sentido para vocês, escreve aí. Falou do álcool e droga. Eu falei do álcool. Faz sentido. Rosana, falei do álcool. Isso aí. Faz sentido. Obrigado, Tesouro. Muito bom. Então, a questão do álcool é a dinâmica da substituição do leite materno, tá? Então, teve ali alguma dificuldade na dependência, né? Que a criança é dependente da mãe, né? E então a pessoa fica dependente do álcool, porque substitui o leite pelo álcool, tá? Muito bem, vamos aqui continuar, tá? Tem bastante coisa para a gente falar. Arritmia, o que que é isso? É a perda do ritmo, né? O mundo emocional tem um ritmo próprio, o coração representa o mundo emocional de uma pessoa, né? Então, quando tem conflitos emocionais com uma intensidade muito grande e esses conflitos não são resolvidos, o coração se manifesta. Então, se você não quer ouvir o coração, ele te chama e diz: olha para mim, tem alguma coisa aqui que não está batendo direito. Olha para dentro de você, resolve as suas pendências, tá? Programa de PNL que eu trabalho, em 10 sessões, tem um monte de treta que a gente resolve. Ó, quem está fazendo, quem está aqui, tem gente aqui que está fazendo programa de PNL comigo, tá? Nós estamos resolvendo e, ó, esvaziando o copinho. Quem sabe, quem está fazendo sabe o que eu estou falando. Então, às vezes eu estou carregando algumas questões, né?
que eu preciso resolver algumas pendências, né? E vira e mexe, a pessoa está perto da gente, viu? Que a vida está ensinando, ó, vai lá resolver. Você vai no restaurante, olha quem está aqui. Você vai no shopping, aquela pessoa ali, ó, né? Então, presta atenção que podem ter pendências aí, tá? O que é a bronquite? É a falta de ar, né? Bronquite, sistema respiratório, a gente vai falar muito sobre isso. Não é a dificuldade de inspirar, é colocar para fora. Então, a pessoa está cheia, ela precisa colocar para fora algo que ela não consegue. Então, geralmente tem ali dinâmica mãe e filho, né? A mãe está perto demais, tá? O filho não consegue colocar um limite nessa proximidade. Então, se o ambiente está pesado, está invasivo, aí vem a bronquite para ficar distante, né? E o grande erro é que muitas mães, elas ficam ainda mais perto, que agora, não, meu filho está mal, eu vou lá e vou cuidar dele, né? Aí vem um excesso de zelo. Então, quanto mais cuida, quanto mais perto fica, piora a bronquite. Então, deixa a criança respirar, dê a liberdade, né? Quem é mãe, dar liberdade, excesso de amor também pode atrapalhar. A gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, também pode vir diabetes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Borderline, o que que é isso? É a pessoa que vive na borda, tá? Ela está fora da realidade, né? É a separação entre a neurose e a psicose. O que que é a neurose? Neurose, eu posso pensar e sentir coisas esquisitas, mas eu tenho pé na realidade. Então, na verdade, todo mundo é um pouco neurótico, tá? Então, eu tenho lá algumas neuroses, né? Penso nas coisas esquisitas e tal, às vezes sonho, mas eu tenho o meu pé na realidade. Então, a psicose é o quê? É quando eu estou fora da realidade. Fala, Manuel. Bem-vindo. Então, a psicose é isso, eu estou fora da realidade e o borderline, ele está ora na psicose e ora na neurose. Então, ele varia um pouco disso, tá? Então, é interessante a gente entender isso. Ele oscila aí nessa dinâmica. O pessoal está chegando aí. Então, esse limite está bem confuso. Ao olhar para a relação dos pais, há uma divisão. Aí vem a divisão entre a pessoa, né? Falta quem põe ordem. A função paterna, que é que põe ordem, né? Todos devemos ter dentro de nós como adultos, tanto a função paterna quanto a função materna. Amor é função materna. Limites e ordem é função paterna. E também, quando a gente fala e atende as pessoas no consultório, muitas situações de procrastinação tem a ver com esse conflito. Eu estou dividido entre pai e mãe. Então, quando tem um conflito pai e mãe, né? Especialmente falando de separação, de divórcio, e o filho no meio desse divórcio, né? Aí o filho fala: se eu for muito para a minha mãe, eu vou abandonar o meu pai. Se eu for muito para o meu pai, eu abandono a minha mãe. Eu não sei para onde eu ir, eu tenho dúvidas, não consigo nem escolher uma comida quando chega o cardápio no restaurante, não sei nem o que eu quero comer. Então, muitas vezes essas questões têm a ver com as questões lá na infância, né? E os principais gatilhos estão lá na infância, né? Então, como diria Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo, são crianças como você. Então, somos todos grandes crianças e a gente precisa curar o nosso menininho. Eu sempre falo, cure o seu menino e o homem aparece. Cure a sua menininha interna e a mulher aparece, tá? E o que que é o câncer, né? E vamos falar um pouquinho aqui. É uma dinâmica invasiva. Então, a personalidade cancerígena é aquela que aceita tudo. Eu sou o bonzinho, eu sou a pessoa tão boa, olha para mim como eu sou tão bonzinho. Eu não olho a minha necessidade, eu olho só a do outro. Eu permito que o problema do outro me invada. O sistema imunológico identifica, tá? Uma célula doentia e destrói. No câncer, se eu dou mais valor para o outro e permito que o outro me invada, eu não consigo bloquear. Então, eu tenho que saber aprender a falar não até para pessoas que a gente ama, ok? Isso é um comportamento adulto, isso não é você ser egoísta, nada disso. Então, algumas incongruências também podem trazer o câncer, tá? É o que eu sempre brinco às vezes, quem dá muito de anjinho, de anjinho, de anjinho, de anjinho, de anjinho, uma hora o neurônio não aguenta, uma hora vai explodir isso aí, tá, gente?
Então, a gente tem a questão da dualidade, né? Às vezes, muitas vezes eu sou honesto com minhas finanças, eu pago minhas contas, mas às vezes eu não sou honesto comigo mesmo. Então, essa questão é importante a gente entender, né? E não se cobrar demais. Quero que vocês, se tiver alguma dúvida, pode falar. A esquizofrenia. Esquizofrenia, Shizui, você marcou aqui, é o seguinte: a mente, para ressignificar alguma coisa, a mente faz distorções, tá? Então, a primeira, a mente tem três formas de ressignificação de algo, de um problema. Então, a primeira forma é a distorção. Aí a distorção, a mente de uma pessoa que distorce muito, né? Então, uma criança que tem TDAH, por exemplo. TDAH é só um diagnóstico que o médico dá para a mãe falar assim: ah, larga meu filho aí, tem TDAH. Mas isso não ajuda em nada, não resolve o problema, né? Na verdade, é preciso entender como é que funciona essa dinâmica. São distorções da mente, por quê? Por sobrevivência, a minha mente distorce o evento traumático, porque olhar muito perto me dói demais, então eu tenho que olhar longe, tá? Então, a mente faz distorções. É distorções atrás de distorção, TDAH. Se continua distorções, esquizofrenia. Então, a pessoa sai um pouco da realidade, então, porque distorceu muita coisa e vê tudo distorcido, tá? Aí começa a ter mania de perseguição, esse tipo de coisa, É, tá? minha mãe tem tudo isso que você falou. Tem? Ela já nasceu com a esquizofrenia. Então foram Ela fala que muitas... casou com Jeová, que o diabo foi readmitido, mora aqui do lado. Ah, Fala que o ok, irmão Russo tá vivo. certo. Você sabe que a gente não pode contrariar, sabe? Você tem que entrar Sei, eu não no... contrario, não. Eu falo assim, pode chamar Isso, eles pra jantar aqui, isso. Tem uma porque dinâmica... quanto mais a gente contrai, ela fica mais nervosa, né? Então, entra lá e você vai conseguir ajudar ela. Depois eu vou te ensinar uma dinâmica que você consegue ajudar ela a diminuir o volume disso que ela está imaginando, eliminar essas visões, tal, tá? Depois eu vou te passar uma dinâmica interessante sobre isso, tá? Beleza. Vamos lá. Aqui, ó, gente. Falta 10 minutos para cair. Aí a gente tenta voltar no mesmo link. Se não conseguir, eu crio um novo link e eu vou compartilhar lá no grupo, tá? Deixa eu até só interromper aqui o compartilhamento um pouquinho, gente. Eu vou pegar o link do grupo. Viu, Tandy? Você já Eu, usou o Match do Google? O Match do Google, ele não cai a conexão e dá para é, compartilhar também. então, eu preciso treinar como é que funciona lá. Deixa eu pegar aqui. Ele é facinho, é só você abrir ele, abre a reunião, copia o link e envia no grupo. Ah, tá. Deixa eu só pegar aqui o link. Mas eu dirijo estudo no Meet e ele cai. No Ai, Meet ele cai. Ah, ele cai? o meu não Aí caiu. é a mesma coisa. Olha, que coisa. Teve um dia que eu fiquei 2 horas Vai no campo. compartilhar essa informação aí, Alexandre? Oi? Você falou, vou compartilhar no grupo. Você vai compartilhar essa informação aí que você está dando? Eu posso É. compartilhar, mas E que grupo que é? é o link. Ah, É um tá. grupo que eu Entendi, tenho, que é o entendi. grupo Saúde Física e Mental. Eu sempre coloco lá um conteúdo, né? Para a gente aprender a... Só um Certo. minutinho, deixa eu só pegar aqui e achar o link. Procurando aqui, só um minutinho, gente. Mas aí eu pego esse documento aqui e mando lá também. Oi, Ana Paula. Muito frio aí em Tatuí. As duas em Tatuí. Então, hoje tá desligado. Depois tu me manda o número desse grupo aí. Sim, já vou mandar aqui no... Achei aqui. Vamos lá, vou copiar. Endereço do link. Muito bem. Vamos. O que vocês estão achando, gente, do que a gente está conversando aqui? Bom, Faz sentido?
Ó, vou colocar aqui, tá? Aí, ó. Segue o link do chat, do WhatsApp lá meu, tá? E a gente aceita a galera. Queremos levar bastante conhecimento às pessoas. Vocês são muito bem-vindos ao grupo, tá? Grupo Saúde Física e Mental. Sempre a gente vai compartilhando lá. E vamos voltar aqui compartilhar com vocês, tá? Se cair, entra no grupo que eu vou mandar o link lá. Tenta entrar primeiro nesse... Rosana, muito bom, muito obrigado. Tenta entrar primeiro no link que eu mandei, tá? E se não conseguir, eu mando no grupo lá um novo link do Zoom. Tá indo se cair aqui a nossa reunião. Então, vamos lá, compartilhar tela mais uma vez. Vamos voltar a falar de doenças emocionais. O que é a candidíase, tá? Candidíase. Olha só, castração da sexualidade, uma punição é como se a sexualidade fosse algo sujo, algo errado. Daí todas as disfunções do sistema reprodutor feminino. É importante verificar se a pessoa foi autorizada a ter prazer, a ser mulher, a seguir para a vida, a ter uma vida, uma sexualidade saudável, conflitos e culpa também em relação à sexualidade. Disso também podem vir infecções urinárias crônicas de repetição. É muito comum dores também na região lombar, especialmente cóccix, tá? E tem também o medo do sagrado com relação à sexualidade, né? Então, muitas religiões, né, elas pregam isso como algo errado, né? Até algumas pessoas dizem que o fruto proibido, né, que Adão comeu e Eva comeram, foram a prática da relação sexual, né? Quando não é nada disso, né? Então se coloca, né, a relação íntima de um casal como algo punitivo, proibitivo, né? Então, disso podem vir aí situações, né? A gente já falou disso em outras lives, né? Abusos, por exemplo, né? Aí, endometriose, né? Cistos, ovário policístico, tudo é para não produzir a vida, né? Porque a mente faz por proteção. A primeira lei da mente é a sobrevivência. Se houve um abuso lá na infância, né? O abuso não necessariamente precisa ser, né, o abuso físico, pode ser emocional, pode ser moral, qualquer situação que deixa você sem graça, que você fica aquela situação assim, isso é um abuso, isso pode se constituir um abuso. Então, a mente imagina assim, aquela primeira lembrança de algo que deveria ser prazeroso foi invasivo, também tem uma dinâmica de invasão aqui, tá? E aí, então, a mente, por proteção, esse sistema teve esse problema, eu vou inutilizar esse sistema reprodutor feminino. Então, vem aí essas questões, tá? É muito importante entender isso, né? Muito bem. Compulsão alimentar e obesidade, tá? A primeira nutrição é na infância, né? A criança precisa se nutrir de duas coisas, o corpo e a alma, né? O corpo é o leite, a alma é o contato, o carinho, a atenção, é o acolhimento, é o que traz segurança para uma criança. Quando falta esse contato, fica então um vazio. Então a pessoa utiliza a comida para preencher os vazios da alma. Tem uma outra dinâmica também, que quem vai alimentar, né, dá demais, né? Enfia comida na criança, não para. Então, é muito importante, né, entender que o estômagozinho de uma criança é do tamanho do punho dela, né? Então, não precisa entupir a criança de tanta comida, né? Então, vai ter que comer de tudo. É o amor simbolizado no alimento. Aí a pessoa ultrapassa o limite e não sabe onde fica a saciedade. A pessoa não consegue falar não. Também pode ser fazer parte de uma tribo. A primeira tribo nossa é a família, tá? Então, eu atendo um monte de pessoas assim, obesas. Atendo a obesidade quando eu pergunto como é que é a família. O primo é gordinho, a mãe é gordinha, a sobrinha é gordinha, tudo gordinho. Então, se eu sou o único magro, lá vai uma magrela, né, que se acha. Então, eu sou rejeitado pela família, eu sou a ovelha negra.
da família, né? O magro da família. Então, isso tem uma dinâmica de aceitação, é muito complicado isso, tá? E também pode ser que na infância a criança ganhou uma recompensa lá, o docinho, né? Depois do pratão de comida, né? Então ela ganha. Depois que ela comeu, né? O pratão, a mãe, que criança linda, gordinho da mamãe, né? Fala muitas vezes assim, né? E então tem acolhimento, afeto, carinho, amor, proteção, tudo que a gente quer. Mas e isso antes da criança desenvolver linguagem, hein, gente? Antes da criança aprender a falar, ela já entende que depois de comer o pratão, vem o docinho, o elogio, o carinho, o amor, beijinho, o afeto, né? Aí na fase adulta, a pessoa está lá estressada, tem uma decisão importante para fazer, né? Onde é que ela vai encontrar o preenchimento? Na comida, né? E às vezes essa comida remete a algo que a pessoa viveu, que está na depressão, olhando para o passado, né? Especialmente falando assim, quando a gente tem perdas, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe e tal, e a minha mãe fazia aquela comida que ela fazia, ai, é tão gostosa, né? Aí eu sinto o afeto novamente comendo a comida, tá? Isso está fazendo sentido, gente? Manda aí no chat aí se faz sentido. Zeli, tô gostando muito, tá ótimo, muito bom, legal. E vamos falando, vamos continuar aqui, tá? Bulimia, tá? O significado do alimento tem a ver com a dinâmica materna. Mais uma vez, a gente vai lá para a infância de novo. Então, ó, você imagina, né? A hora que a gente resolver todas as tretas da nossa infância, a gente vai ficar bem melhor, né? Então, é importante entender isso aqui. Então, a primeira fonte de alimento é a mãe. Na bulimia eu como, e depois, sem ninguém ver, eu jogo fora. Então, eu aceito o que você me dá, mas escondido eu jogo fora. Eu engoli o que você queria que eu engolisse, né? Já a anorexia é uma recusa. Eu não quero você dentro de mim. Então, mais uma vez, na mensagem do alimento, tá lá aquilo, né, do afeto, do amor, mas eu não quero esse afeto vindo de você. Às vezes aceita de outra pessoa, mas não do pai, não da mãe, enfim. Aí vem bulimia e anorexia, tá? Vamos falar de dependência química, tá? As raízes da